Muitos seres humanos, em sua busca incessante por progresso e realização, nutrem a arraigada convicção de que necessitam de um suporte contínuo, um apoio emocional inabalável e um ambiente que os impulsione de forma decisiva. Eles aspiram por alguém que os inspire, que os salve das suas próprias dificuldades, que os acompanhe em cada passo da sua jornada existencial. No entanto, essa perspectiva, por mais compreensível que possa parecer à primeira vista, revela-se, na verdade, um ponto de fragilidade imensa, pois se a sua solidez e a sua capacidade de avançar derivam intrinsecamente da intervenção alheia, a sua caminhada estará, de forma perene, sujeita a flutuações e incertezas. A verdadeira constatação, que emerge de uma observação profunda da vida, é que os saltos mais significativos de crescimento pessoal e profissional ocorrem precisamente no momento em que se opta por trilhar o percurso por conta própria, não por um excesso de arrogância ou autossuficiência leviana, mas por uma convicção interna que brota do mais íntimo do ser. Não porque se prescinda totalmente da existência de outras pessoas, mas porque a dependência externa cede espaço à mais pura autonomia. Ao confrontar-se com as adversidades de forma singular, o indivíduo desvenda as profundezas de sua genuína capacidade. Transforma-se em uma figura dotada de resolução inabalável, de foco cirúrgico e de uma resiliência indomável, pois compreende que a disciplina férrea, o propósito claramente definido e a capacidade de se reerguer emergem e se fortalecem no silêncio e na solitude de suas próprias escolhas e batalhas internas. Não se clama por companhia, exige-se determinação inquebrantável. E quando a ação emerge dessa fortaleza interior, o mundo, antes percebido como um emaranhado de obstáculos, transmuta-se no palco grandioso da sua própria e impressionante metamorfose, onde cada desafio é uma oportunidade velada de autodescoberta e empoderamento. O primeiro preceito fundamental que se fez imperativo abraçar de maneira incondicional, para que uma verdadeira reestruturação pudesse ocorrer em minha existência, foi a aceitação inequívoca de que ninguém, em absoluto, viria ao meu resgate. Essa é uma verdade nua e crua, por vezes difícil de digerir, mas que se revela como um alicerce inegociável para qualquer avanço substancial. Independentemente do afeto que lhe seja devotado, da solidez das promessas de apoio que lhes sejam oferecidas, ou da profundidade das relações que nutra, existem embates que são estritamente seus, lutas internas que apenas você possui a capacidade e a responsabilidade de travar. Há momentos de profunda escuridão e desolação, onde nem o conselho mais sensato, nem o abraço mais acolhedor, nem a assistência mais sincera se mostram suficientes ou sequer pertinentes, pois certas dores e certos aprendizados precisam ser vivenciados em total reclusão. Existem decisões cruciais que só a você compete tomar, e caminhos que unicamente você está apto a percorrer, passo a passo, mesmo que o terreno seja incerto e o medo seja um companheiro constante. E quanto mais cedo essa realidade incontestável for internalizada, mais rapidamente você cessará de aguardar por intervenções externas ou por milagres alheios, mais prontamente se reerguerá de cada queda e com maior celeridade assumirá as rédeas do seu próprio destino, tecendo a trama da sua vida com as próprias mãos. Essa compreensão visceral não é apenas um conceito. Ela é o alicerce sólido da sua soberania pessoal, o ponto de partida para a verdadeira liberdade. Durante um extenso, por vezes angustiante período, persisti na expectativa quase infantil de que alguém, de alguma forma, notaria e reconheceria o meu empenho exaustivo. Eu esperava que alguém compreendesse a complexidade e a profundidade da minha luta árdua, que alguém estendesse a mão para me erguer de minhas quedas inevitáveis, que em meu percurso sempre foram numerosas e dolorosas. Não agia dessa forma por malevolência intrínseca ou por um cálculo egoísta de conveniência, mas sim por um profundo e avassalador esgotamento emocional e mental, pela premente e quase desesperadora necessidade de me sentir genuinamente amparado, de ter um suporte externo visível
e tangível nos momentos em que minha vulnerabilidade se expunha de forma mais intensa. No entanto, esse desejo, por mais legítimo e humano que pudesse parecer em sua essência, atuava como uma algema invisível, mantendo-me em um estado de vulnerabilidade crônica e me tornando excessivamente suscetível às opiniões e ações alheias. Em meu âmago mais profundo, eu ainda nutria a crença limitante de que o meu avanço, o meu progresso e a minha felicidade estavam irremediavelmente condicionados à benevolência, ao reconhecimento ou à intervenção de terceiros. Até que um dia, no epicentro de uma queda tão avassaladora que me deixou sem ar, a ficha finalmente caiu com um estrondo ensurdecedor. Eu estava irremediavelmente só. Ninguém mais no universo poderia tomar aquela decisão crucial por mim. Ninguém mais conseguiria mover um pé adiante do outro em meu lugar, nem por um instante. Ninguém mais poderia me sustentar naquele abismo de incertezas e medos que se abria sob meus pés. Ou eu agia com todas as minhas forças restantes, ou permaneceria preso, definhando. Foi ali, naquele exato ponto de desespero e clareza, que a minha verdadeira consciência despertou e se consolidou. Esse foi o instante mais marcante de minha epifania pessoal, o momento exato e inesquecível em que abandonei, de forma radical e sem olhar para trás, a busca incessante e vã por mãos externas que pudessem me amparar. E em vez disso, comecei a edificar, tijolo por tijolo, uma fortaleza inabalável em meu próprio interior. Essa transmutação profunda não se deu de maneira abrupta e miraculosa, como se espera de um conto de fadas, nem foi embalada por palavras poéticas e vazias de sentido, ou por frases motivacionais superficiais que tanto circulam sem profundidade. Pelo contrário, foi um processo doloroso, mas necessário, pavimentado com dor intensa, que parecia corroer a alma, um silêncio penetrante que me forçava a ouvir apenas a mim mesmo, e, principalmente, uma determinação visceral que eu jamais havia experimentado em toda a minha existência. Comecei a executar, de forma rigorosa e sem hesitação, tudo o que se fazia inegavelmente necessário, sem aguardar por qualquer tipo de reconhecimento ou aplauso externo, que antes me parecia tão essencial. Passei a cumprir religiosamente os meus compromissos, ainda que ninguém estivesse me observando, a sustentar-me internamente com a minha própria força e convicção, mesmo que o mundo ao meu redor parecesse desmoronar em fragmentos, porque compreendi, com uma clareza cristalina, que o verdadeiro caráter de um ser humano não é moldado em ambientes de convívio social abundante, onde se busca a validação de terceiros, mas sim forjado, lapidado e fortalecido na solidão mais profunda e voluntária, onde não há máscaras nem pretensões. É nesse isolamento autoimposto, nesse confronto honesto consigo mesmo, que a essência mais pura se revela, se aperfeiçoa e se fortifica de maneira inquebrável. E aquela solidão, que a princípio me envolvia com um véu espesso de temor e incerteza, como se fosse uma neblina fria e desorientadora, gradualmente, e de maneira quase imperceptível, metamorfoseou-se em minha mais sábia e implacável mestra. Ela me desvelou, sem filtros e sem piedade, quem eu realmente era quando não havia absolutamente a quem impressionar, quando as máscaras sociais caíam e as pretensões se dissolviam, desnudando as minhas camadas mais profundas e autênticas. Forçou-me a auscultar a mim mesmo com uma atenção que jamais havia dedicado, a questionar-me, de forma brutalmente honesta, sobre o que verdadeiramente almejava para minha vida, o que estava genuinamente disposto a sacrificar em nome dos meus propósitos mais elevados e o que, de maneira alguma, já não podia mais adiar, pois a inação se tornara um fardo insuportável. Ensinou-me, com uma sabedoria ancestral, a depositar fé inabalável em meu próprio discernimento, em minha intuição intrínseca, naquela voz interna que raramente erra quando se aprende a ouvi-la, e na minha capacidade inata de me reerguer e reconstruir a minha vida, pedaço por pedaço, sem necessitar de aplausos estrondosos ou de validações externas para saber o meu valor. Pois, quando ninguém mais lhe oferece apoio, quando o cenário é de total abandono,
Você aprende a trilhar com uma firmeza inabalável, não porque seja inerentemente o mais vigoroso ou o mais corajoso, mas porque, simplesmente, não existe outra alternativa viável. E essa urgência existencial, essa ausência de opção, é capaz de extrair uma força latente de dentro de você que nem mesmo você imaginava possuir, transformando-o em algo muito maior do que sua versão anterior. Se este tipo de reflexão ressoa profundamente em sua alma, então considere se inscrever no canal Mentalidade Tracy. Desde aquele marco transformador, abandonei de forma definitiva a postura passiva de expectativa. Já não busco desesperadamente ser compreendido em cada nuance das minhas decisões, nem validado por olhares alheios, nem resgatado de qualquer infortúnio ou revés que a vida possa me apresentar. Assumi integralmente e com total responsabilidade o controle incontestável da minha própria existência. E nesse ato de autorresponsabilidade profunda e inegociável, encontrei uma liberdade que jamais havia experimentado em toda a minha jornada. Porque quando a sua jornada de vida, com todas as suas complexidades e desafios, deixa de depender de qualquer outra pessoa, o que você constrói é genuinamente seu, com a marca indelével do seu esforço. O que você conquista, por mais ínfimo que seja, pertence-lhe por direito adquirido e inquestionável. E cada passo que você avança, por mais doloroso que seja, é uma realidade inquestionável, solidamente alicerçada na sua própria e inabalável autonomia. Aprendi, na carne e na alma, que não há nada mais potente e libertador do que um ser humano que já não necessita de companhia constante para se mover, que não precisa de testemunhas ou plateias para se comprometer integralmente com os seus objetivos mais audaciosos, que não exige consolo externo para se manter firme e inabalável diante das tempestades. Ele demanda apenas uma razão profunda, uma visão clara e inequivocamente definida e uma vontade inquebrantável de persistir, mesmo que o faça sozinho, especialmente se estiver sozinho, pois é nesse ponto de solitude e autoconfiança que tudo se inicia. É ali que se forja o poder mais autêntico e indomável que um indivíduo pode possuir. O segundo princípio que se estabeleceu como uma lei imutável e inegociável em minha vida foi a decisão categórica de cessar, de uma vez por todas, a mendicância por apoio emocional. Existe uma verdade, por vezes dura de aceitar, mas absolutamente necessária para o amadurecimento. Quanto mais você condicionar o seu avanço, a sua capacidade de agir e a sua própria felicidade ao ânimo, à aprovação ou ao estímulo alheio, mais frágil e vulnerável será a sua progressão em todos os aspectos da vida. É inegavelmente natural e profundamente humano almejar ser ouvido, compreendido em suas aflições e incentivado em suas aspirações. Mas se você transformar essa necessidade intrínseca em uma condição asterisco, sine qua non asterisco para a sua ação e para o seu movimento, estará abdicando de forma consciente e perigosa do seu poder intrínseco, da sua capacidade de ser o protagonista da sua própria história. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a obrigação de motivá-lo constantemente. Ninguém lhe deve um estímulo ininterrupto ou uma dose diária de encorajamento. Cada indivíduo possui o seu próprio universo de preocupações, as suas próprias batalhas internas a travar, os seus próprios limites a enfrentar e a transpor. E se você persistir na espera de que alguém o erga a cada tropeço, a cada desilusão, passará a vida inteira aguardando, paralisado, enquanto as suas oportunidades mais valiosas e irrepetíveis se dissipam no ar, como fumaça. Essa compreensão é o primeiro passo para a verdadeira independência emocional. Eu vivenciei essa realidade de forma intensa e, por vezes, dolorosa. Partilhava minhas aspirações mais profundas com um entusiasmo contagiante, esperando fervorosamente por um alento, por uma palavra de encorajamento que me impulsionasse. Discorria sobre minhas quedas, as feridas abertas e as cicatrizes invisíveis, ansiando por compreensão genuína e acolhimento incondicional.
Exponha minhas feridas mais profundas, as vulnerabilidades que me faziam sentir exposto, na expectativa de empatia e solidariedade alheia. E quando aquilo que eu desesperadamente necessitava e esperava não se manifestava, quando o silêncio era a única resposta, a frustração me invadia de forma avassaladora, como uma onda gigante que me arrastava para o fundo. Sentia-me profundamente traído, como se o mundo inteiro conspirasse contra meus anseios mais legítimos, como se o universo me devesse algo. No entanto, não se tratava de uma traição externa, nem de uma conspiração universal, mas sim da crua e inegável realidade. A vida não orbita em torno de minhas emoções passageiras, nem de minhas expectativas infundadas. Ninguém possui a obrigação de me sustentar emocionalmente a todo instante. E compreender essa verdade, por mais que tenha sido amarga, não me tornou um ser humano frio ou insensível. Ao contrário, paradoxalmente, tornou-me inabalavelmente forte, resiliente e autossuficiente, capaz de enfrentar o mundo com uma nova perspectiva, onde a minha força brota de dentro para fora, e não mais se apoia em muletas externas que podem falhar a qualquer momento. Porque no dia exato em que abandonei a expectativa ilusória de ser inteiramente compreendido em todas as minhas nuances e motivações, comecei a trilhar o meu caminho com uma leveza inédita, como se um fardo pesado tivesse sido removido dos meus ombros. De repente, cada um dos meus passos era exclusivamente meu, com a minha própria cadência e ritmo, e a minha motivação intrínseca não se curvava mais às reações externas, fossem elas positivas ou negativas. Passei a me reerguer de cada tropeço por uma convicção intrínseca, que nascia da minha alma, não por buscar aplausos ou validações alheias que sempre foram tão efêmeras. Compreendi, com uma clareza que antes me faltava, que o suporte mais potente e inquebrável não provém do exterior, de palavras de terceiros, mas sim do respeito que se conquista perante si mesmo, dia após dia, do compromisso inabalável que se mantém, ainda que ninguém o reconheça ou o celebre, do esforço silencioso e persistente que se empreende sem aguardar por qualquer recompensa imediata, mas sim pela satisfação de cumprir a própria palavra. Porque quando você consegue manter-se firme em seus dias mais sombrios, quando avança sem testemunhas, quando edifica seus sonhos mais audaciosos sem que ninguém o celebre, algo profundo e irreversível se transforma dentro de você, solidificando a sua essência. Você passa a se enxergar de uma maneira completamente distinta, nutrindo um respeito maior e mais profundo por si mesmo, uma reverência que não pode ser comprada com dinheiro, nem outorgada por decreto alheio, nem emprestada por quem quer que seja. Essa reverência é forjada na mais pura solidão, nas noites insones de trabalho, no cansaço que insiste em se manifestar, na repetição incessante de ações que parecem monótonas, mas que são cruciais, tudo isso sem a expectativa de aplausos ou reconhecimento externo. Deixar de implorar por apoio emocional e validação não significa, em absoluto, cerrar-se ao amor, à amizade genuína ou às relações profundas e significativas. Significa, na verdade, que a sua construção pessoal e profissional não mais parte de uma carência intrínseca, de um vazio a ser preenchido por outros. Já não se avança com a esperança tênue de ser resgatado de suas próprias dificuldades. Avança-se com uma determinação inabalável, porque se tem plena consciência de quem se é, dos seus valores e do seu propósito, pois você já não busca que alguém o complete. Você está se completando por si mesmo, construindo-se a cada amanhecer. Essa distinção, por mais sutil que possa parecer em sua superfície, é tudo. É o divisor de águas entre uma vida de dependência e uma de soberania. Se você busca insights contínuos sobre essa jornada de autodescoberta e empoderamento, recomendo vivamente que se junte à nossa comunidade e se inscreva no canal Mentalidade Trace, porque um indivíduo que assume a inteira e restrita responsabilidade por suas próprias emoções, por suas escolhas e por sua felicidade, deixa de exigir compreensão alheia, que nunca é plena, e passa a oferecer ao mundo uma estabilidade inabalável,
uma solidez que serve de farol para os outros. Ele já não necessita desesperadamente de nada do exterior. Ele escolhe com sabedoria o que o nutre e o faz crescer. Não mais pede por oportunidades ou por reconhecimento. Ele as cria com as próprias mãos e com a força do seu propósito. Não mais suplica por ajuda ou por consolo. Ele se sustenta com sua própria força intrínseca, que se mostra cada vez mais robusta. E quando essa transmutação profunda ocorre, a sua presença no mundo se altera de maneira perceptível. As pessoas ao seu redor o percebem de forma completamente diferente, pois você irradia uma plenitude intrínseca, uma autossuficiência que inspira. Não necessita de validação externa para traçar o seu rumo, pois pode estar cercado por uma multidão vibrante ou em absoluta reclusão e solitude. E a sua visão permanecerá firme, inabalável e cristalina. Já não é guiado pelo temor do abandono ou da rejeição, mas sim pelo compromisso inegociável com o seu propósito mais elevado, com a sua missão de vida. Não age para ser notado, para aparecer, mas sim porque sabe exatamente para onde está se dirigindo, com passos firmes e conscientes. E se alguém o acompanha nessa jornada, que seja bem-vindo e que a parceria seja enriquecedora. Mas se não, você seguirá em frente com a cabeça erguida, os pés firmes no chão e a vontade intacta, sem se desviar 1 milímetro do seu caminho. É isso, precisamente, que demarca a diferença substancial e abissal entre um indivíduo que apenas tenta, que flutua à deriva, e aquele que efetivamente realiza, que constrói um legado tangível. Aquele que alcança o sucesso verdadeiro e duradouro não espera por tapinhas nas costas, não busca aprovação externa constante, nem anseia por elogios vazios. Ele apenas respira fundo, cerra os dentes com determinação e prossegue, porque tem a clareza inegável de que o que está edificando não requer uma plateia, aplaudindo cada movimento. Necessita apenas de disciplina rigorosa, de foco inabalável, da capacidade de ignorar as distrações e as opiniões alheias, e da determinação implacável de lutar, dia após dia, ainda que o faça em total isolamento, especialmente quando está completamente só, sem nenhum olhar que o observe, pois é nesse recôndito onde ninguém o vê, nesse espaço de silêncio e esforço, que se forja a versão mais potente, resiliente e autêntica de si mesmo, uma versão capaz de transformar tudo ao seu redor, de transcender limites e de alcançar o inimaginável. O terceiro preceito fundamental que forjei em minha vida com sacrifício, com dor e com uma profunda convicção foi a decisão irrevogável e categórica de cessar qualquer tipo de lamentação. Queixar-se à primeira vista pode parecer uma atitude inofensiva, uma descarga natural de frustrações, até mesmo uma característica inerente à condição humana, uma forma de expressar descontentamento que, aparentemente, não causa grandes danos. Contudo, na realidade mais profunda e transformadora, a lamentação constitui um dos hábitos mais corrosivos, mais destrutivos e mais paralisantes que um ser humano pode cultivar em sua jornada. A cada vez que você profere uma queixa, a cada vez que expressa verbalmente ou mentalmente uma insatisfação sem buscar uma solução, está implicitamente comunicando a si mesmo, ao seu subconsciente e ao universo ao seu redor, que não possui poder real para alterar a sua realidade, que as circunstâncias externas são mais avassaladoras do que a sua vontade intrínseca, que o problema detém uma força superior à sua capacidade de decisão e de ação. E essa mensagem, repetida incessantemente, se internaliza profundamente, transformando-se em um discurso interno constante que, gradualmente, corrói o seu espírito, a sua identidade mais autêntica e, de forma avassaladora, a sua capacidade de ação e de transformação. A queixa, em sua essência mais pura, é a linguagem e o refúgio daqueles que renunciaram à construção, à inovação e à transformação ativa da própria vida. Passei anos a fio, incontáveis dias e noites, queixando-me incansavelmente da ausência de oportunidades que julgava merecer, das iniquidades gritantes do sistema vigente, das atitudes alheias que me pareciam injustas
e até mesmo de mim próprio, de minhas próprias falhas e fraquezas. As minhas queixas pareciam-me plenamente justificadas, pois sentia em meu íntimo que detinha a razão em minhas observações críticas, e talvez até a tivesse em muitos dos pontos que levantava. Contudo, a lamentação, por mais legítima que parecesse, jamais solucionou qualquer problema real. Nunca me tornou mais robusto ou resiliente, nem me aproximou sequer 1 milímetro dos meus objetivos mais audaciosos. Pelo contrário, ela me fragilizava dia após dia, induzindo-me a uma postura de vítima crônica, levando-me a esperar, de forma passiva, por soluções externas que nunca chegavam. Empurrava-me inexoravelmente para o cinismo, fazendo-me crer que nada valia a pena, que nada mudava, que o esforço era inútil e que era preferível a rendição precoce, a desistência diante do primeiro obstáculo. E nesse estado de letargia autoimposta, de paralisia disfarçada de pessimismo, o indivíduo começa a definhar em vida, perdendo gradualmente a sua vitalidade mais essencial, o seu propósito de existência e a capacidade de vislumbrar um futuro diferente. É um ciclo vicioso que aprisiona. Até que um dia, diante do espelho, confrontei-me com uma indagação brutal, cortante em sua simplicidade e implacável em sua verdade. Quanto da minha dor atual eu mesmo tenho sustentado por não realizar, por inação, o que sei, no fundo da minha alma, que devo fazer, que é a minha responsabilidade e o meu dever. Quanto tenho alimentado essa paralisia auto-infligida com a minha passividade, com as minhas justificativas intermináveis, com as minhas incessantes e estéreis queixas sobre o mundo e sobre mim. A resposta, por mais dolorosa que tenha sido por ter me confrontado com minha própria falha, trouxe consigo uma profunda e libertadora revelação, pois me arrancou o disfarce confortável, mas limitante, de vítima e me devolveu, de forma inegável, o domínio pleno sobre a minha própria existência, sobre as minhas escolhas e sobre o meu destino. Decidi, a partir daquele instante decisivo, transformar-me em alguém que age, que executa, que resolve, e não mais em alguém que apenas se lamenta, que se queixa sem construir. Em alguém que observa o que está equivocado no mundo e o enfrenta, não com queixas estéreis e improdutivas, mas com trabalho árduo, com suor e dedicação. Não com palavras vazias e promessas ocas, mas com resultados concretos e tangíveis. Comecei a substituir cada lamentação, cada murmúrio de insatisfação, por uma pergunta de imenso poder transformador. O que eu posso fazer a respeito disso, agora, neste exato instante? Não a pergunta que joga a responsabilidade para fora, como o que o mundo deveria fazer para me ajudar, nem o que o outro deveria mudar em sua atitude para me beneficiar, mas sim, insistentemente, com uma clareza laser, o que eu posso fazer? E essa pergunta, repetida incansavelmente dia após dia, em cada momento de dúvida ou frustração, operou uma transformação radical em mim, reorientando minha energia para a ação. Porque onde antes eu enxergava intransponíveis muros, comecei a vislumbrar rotas alternativas e soluções criativas. Onde antes sentia uma raiva corrosiva e paralisante, passei a sentir um impulso vibrante e construtivo para a mudança. Onde antes desejava sucumbir ao desânimo, comecei a tomar decisões assertivas e a agir com propósito. Tornei-me o protagonista inquestionável da minha própria narrativa, um criador ativo, alguém que já não espera por intervenções divinas ou humanas, mas sim que age proativamente, com uma determinação inabalável. E nessa ação silenciosa, mas incansável e determinada, comecei a reaver, gradualmente, o respeito por mim mesmo, porque quando alguém se queixa incessantemente, perde dignidade e poder. Mas quando age, mesmo com receio, com incerteza, com fadiga, ele se eleva, se dignifica e se fortalece de dentro para fora. Se este conteúdo está iluminando o seu caminho, por favor, inscreva-se no canal Mentalidade Trace. A vida, inegavelmente, persiste em sua complexidade inerente, com seus desafios e injustiças. As injustiças sociais e as dificuldades pessoais não desaparecem por milagre, nem por força de palavras mágicas.
No entanto, você, o indivíduo que abraçou essa nova postura, já não é o mesmo. Não está mais prostrado diante da dificuldade, paralisado pelo peso do problema. Você está de pé, em movimento contínuo, buscando soluções e construindo seu próprio caminho. E essa mudança radical de postura interna e externa altera tudo ao seu redor. Porque o mundo, em sua implacável indiferença, não concede absolutamente nada àquele que se queixa passivamente, mas abre portas, cria oportunidades e se curva aquele que insiste, que se levanta após cada queda, que toma o pouco que possui em suas mãos e o transmuta em uma chama inextinguível de perseverança. Hoje, se algo me aflige, se uma situação me causa dor ou desconforto, não me queixo em vão, eu me movimento para mudar, para agir. Se algo me falta, se uma necessidade se faz presente, não lamento a ausência, eu construo com minhas próprias mãos o que preciso. Se algo me indigna profundamente, não grito em desespero, eu ajo, tomo medidas concretas. E se estou sozinho, se ninguém compreende as minhas escolhas, se ninguém me aplaude por meus esforços silenciosos, prossigo da mesma forma, com a mesma determinação inabalável. Porque já compreendi, em minha jornada, que aquele que se habitua a queixar-se necessita de companhia para justificar a sua paralisia e a sua inação. Mas aquele que luta em silêncio, que age sem alarde, não precisa de justificativas, apenas de direção clara, de determinação férrea e da firme e irrevogável decisão de jamais voltar a proferir a frase limitante: eu não consigo, porque sim, você consegue. Apenas precisa começar, silenciar a boca que reclama, cerrar os dentes com coragem e mover-se, um passo após o outro, mesmo que esteja sozinho, especialmente se estiver sozinho, pois é na solidão que a força se revela. O quarto princípio, que se tornou uma lei inquebrantável e um pilar de sustentação em minha existência, foi o de edificar a minha própria disciplina em momentos em que ninguém me exigia absolutamente nada. Porque é relativamente simples ser diligente, produtivo e cumpridor quando se tem alguém a supervisionar, quando se sabe que um olhar externo o observa atentamente, quando existem prazos a serem rigorosamente respeitados, regras claras e estruturas sociais ou profissionais que o constrangem e o impulsionam a agir. No entanto, quando você se encontra em total isolamento, quando não há quem o repreenda ou o cobre em caso de falha, quando não existem consequências externas imediatas e visíveis para a sua inação ou para a sua procrastinação, é exatamente nesse ponto, nesse vácuo de controle externo, que se revela a sua verdadeira essência, a sua constituição interna, o material de que você é feito. Pois o crescimento mais autêntico, mais profundo e mais significativo ocorre na intimidade do seu ser, naquele espaço sagrado onde ninguém mais vê, onde não há holofotes, mas você sabe perfeitamente, em sua consciência mais pura, se cumpriu ou não o que havia se proposto a fazer, se manteve sua palavra a si mesmo. Percebi com uma clareza cristalina que me fez enxergar o meu próprio padrão, que enquanto eu tinha chefes, professores e prazos rigidamente definidos, eu conseguia me manter alinhado, produtivo e focado em meus objetivos. Mas assim que essas estruturas de controle externo desapareciam, assim que a vigilância cessava, minha força interna, a minha capacidade de autogoverno, desmoronava como um castelo de areia. Eu fazia promessas ambiciosas a mim mesmo que não cumpria, traçava planos grandiosos que nunca executava, falhava comigo mesmo repetidamente, em um ciclo vicioso de autossabotagem. E como ninguém parecia notar minhas falhas secretas, minhas transgressões silenciosas, eu me justificava internamente, encontrando desculpas convenientes e racionalizações elaboradas para minha inação. No entanto, havia alguém que notava, com uma clareza implacável e persistente, e esse alguém era eu mesmo, a minha própria consciência. E a cada vez que eu falhava em segredo, a cada vez que procrastinava sem que ninguém me cobrasse, algo dentro de mim se enfraquecia, corroendo silenciosamente minha autoconfiança, minando minha própria fé em mim. Porque é perfeitamente possível enganar a todos, a qualquer pessoa, exceto a si mesmo.
E viver consigo, sabendo em seu íntimo que não está fazendo o que deveria, que está traindo sua própria palavra, é uma condenação silenciosa e contínua, uma prisão sem grades visíveis. Foi nesse ponto de profunda autoconsciência que compreendi a necessidade premente e inegociável de me tornar a minha própria autoridade suprema, o meu próprio sistema de governo interno, o meu próprio líder inquestionável e infalível. Ninguém viria me despertar cedo pela manhã, com uma voz insistente e inspiradora. Ninguém me diria, de forma imperativa, para cessar de desperdiçar o meu tempo precioso em distrações vazias. Ninguém me exigiria comprometimento e dedicação inabaláveis para com os meus objetivos. Tudo isso deveria brotar de uma fonte interna, de uma decisão intrínseca e inabalável, forjada em minha própria vontade. E quando essa consciência se instala profundamente, a sua maneira de agir, de se relacionar com o tempo e com os compromissos, se transforma radicalmente. Você deixa de atuar para satisfazer as expectativas alheias, para obter aprovação ou reconhecimento externo, e começa a agir, a mover-se, a construir, para não trair a si mesmo, para manter a sua própria integridade. Porque a sua palavra, a partir desse momento, se torna sagrada, inquebrável, um pacto consigo mesmo. Porque se você declara que fará algo, você o fará, não importa as circunstâncias. Não porque alguém esteja observando, não por medo de punição, mas porque você o prometeu a si mesmo. E isso, por si só, é o suficiente para impulsioná-lo. Esse tipo de disciplina, genuína e intrínseca, não é algo que se ensina em manuais didáticos ou em palestras motivacionais efêmeras. Ela é construída e lapidada dia após dia, com esforço consciente, com repetição constante e com uma consistência implacável. É um processo incômodo, sim, por vezes doloroso e desafiador ao extremo, mas, em sua essência mais profunda, é um caminho que leva à liberdade plena e incondicional. Pois chega um ponto em que você já não necessita de estruturas externas para se guiar, nem de que alguém o corrija ou o direcione a cada passo. A preguiça já não o detém, não tem mais poder sobre você, e as emoções voláteis e passageiras não o dispersam de seu propósito mais elevado. A motivação externa se torna irrelevante, um mero detalhe. Você só precisa recordar quem você é, quais são seus valores e objetivos, e agir em plena coerência com essa identidade que você mesmo construiu. Torna-se um ser humano que se move por decisão própria, por vontade intrínseca, não por meras circunstâncias, que age mesmo sem vontade, que cumpre o que se propõe ainda que ninguém o veja, que avança mesmo em absoluta solidão e sem aplausos. E se você está ouvindo esta mensagem, quero que a grave profundamente em sua mente. A sua disciplina é a sua liberdade. Não é uma prisão imposta, não é um fardo. É uma declaração silenciosa de que você já não depende de nada nem de ninguém para avançar, de que pode manter a sua palavra mesmo em seus dias mais sombrios, de que pode cumprir com o seu dever sem testemunhas, sem prêmios, sem estímulos externos. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro respeito por si mesmo, porque você se vê sendo o tipo de pessoa que prometeu ser, e isso não tem preço. Se este recado está ressoando com a sua alma, convido-lhe a se inscrever no canal Mentalidade Trace. Este espaço é dedicado àqueles que estão forjando o seu caráter na escuridão, longe dos holofotes, para aqueles que estão moldando uma versão de si mesmos que não necessita de validação externa, que não precisa de holofotes para existir e prosperar. E diga-me nos comentários, qual hábito você está disposto a manter sem que ninguém o exija, sem que ninguém o cobre, sem que ninguém o veja. Escreva-o não para que eu o veja, nem para impressionar ninguém, mas para que você o declare a si mesmo, para que solidifique esse compromisso. Porque quando alguém se compromete em silêncio, quando a promessa é feita de alma para alma, a vida começa a se mover de verdade, a se alinhar de forma surpreendente. Porque a disciplina não é o que você faz quando está inspirado, quando as emoções estão à flor da pele. É o que você escolhe fazer quando ninguém está olhando, quando a preguiça tenta dominá-lo, especialmente quando está completamente sozinho,
e a única testemunha é a sua própria consciência. É nesse ponto que a magia acontece. O quinto princípio que instalei, com uma determinação inabalável, no mais profundo de minha rotina e de minha consciência, foi o de aprender a me tornar a minha própria fonte de validação inquestionável. Porque um dos equívocos mais comuns, mais perniciosos e de maior custo em termos de energia e tempo perdidos é acreditar, com uma inocência quase ingênua, que se necessita de alguém para lhe dizer que está no caminho certo para poder prosseguir, que se demanda aprovação externa, reconhecimento público ou uma voz de fora que confirme a validade e a legitimidade do seu percurso e de suas escolhas. Contudo, enquanto você persistir na busca incessante por validação fora de si, em opiniões alheias ou em aplausos externos, permanecerá intrinsecamente vulnerável e fragilizado, pois a validação alheia é volátil, inconstante e, com frequência alarmante, contaminada pelos medos, pelas inseguranças e pelas limitações intrínsecas de outras pessoas, que projetam suas próprias sombras em você. Se não aprender a se validar por conta própria, a reconhecer seu próprio valor e progresso, estará eternamente à mercê das opiniões e dos caprichos de qualquer um que cruzar o seu caminho, navegando em um mar de incertezas e de dúvidas, onde a sua bússola interna estará sempre desorientada pelos ventos externos. Passei anos a fio em uma espera quase infantil, aguardando ansiosamente aquele muito bem feito, aquele eu te admiro de verdade, aquele você está, sem dúvida, no caminho certo. E quando essas validações tão almejadas, por milagre ou acaso, chegavam, eu me sentia fortalecido, com a energia renovada, como se tivesse recebido uma transfusão de ânimo. Mas quando elas não vinham, quando o silêncio era a única resposta, eu murchava, esvaziando-me internamente, perdendo a vitalidade e a convicção. Começava a duvidar de tudo, a reavaliar cada passo dado, a questionar decisões que haviam nascido de minhas mais profundas convicções e de um propósito claro. Foi então que compreendi que o problema raiz não residia no fato de os outros não reconhecerem o meu valor ou o meu esforço. O problema era que eu mesmo o colocava em xeque, constantemente, por não me bastar o simples fato de saber, em meu íntimo, que o que eu fazia estava correto, que era coerente com meus valores. Eu precisava, como uma necessidade quase viciante, que outros o dissessem, que o confirmassem em alto e bom som, para que eu pudesse, finalmente, acreditar. Até que um dia, em meio a uma noite de profunda frustração, que se assemelhava a um abismo emocional, dirigi a mim mesmo uma pergunta cortante e implacável, que ecoou em minha alma. Eu realmente, no fundo da minha alma, preciso que alguém aprove a vida que estou construindo para mim, que é a minha responsabilidade mais profunda. Que tipo de homem eu quero ser na vida? Um que caminha por convicção própria, por um propósito inabalável, ou um que necessita ser aplaudido e elogiado para avançar, que se move ao sabor das opiniões alheias? Aquela noite marcou, de forma indelével, o início de uma nova e robusta versão de mim mesmo, a versão que já não espera por aprovação, que já não pede permissão para existir e prosperar, que já não depende de validações externas para existir e progredir em sua jornada. Comecei a me observar com uma honestidade brutal a cada dia, sem filtros, e a me indagar, com uma clareza laser. Fui coerente com os meus valores mais profundos hoje. Entreguei o meu melhor esforço nesta tarefa. Agi com propósito e com intenção clara em minhas decisões. E se a resposta, vinda de meu próprio tribunal interno, era afirmativa, então eu não necessitava que ninguém mais o dissesse ou o confirmasse. Eu o sabia, e isso, por si só, era mais do que suficiente para me dar paz e confiança. Porque quando o seu padrão interno, o seu critério de autoavaliação, se torna mais robusto e mais exigente do que qualquer opinião externa, você deixa de se frear por medos alheios, por inseguranças que não lhe pertencem, já não se contamina por julgamentos superficiais e vazios, nem se dilui ou se molda para se encaixar em padrões pré-estabelecidos que o limitam. Você se torna sólido, inabalável em sua essência,
blindado internamente contra as influências negativas. E essa transformação profunda e libertadora não foi instantânea, como um clique de mágica. Foi um treinamento diário, persistente, muitas vezes doloroso, que exigiu paciência e resiliência. Aprendi a reconhecer os meus próprios avanços e conquistas, ainda que ninguém os celebrasse ou os notasse. Aprendi a sustentar a minha visão, a manter meu foco, mesmo que o mundo ao redor não a compreendesse ou a criticasse abertamente. Aprendi a caminhar com a fronte erguida, com dignidade, ainda que todo o meu entorno me fizesse sentir invisível ou insignificante. Pois quando você se valida de dentro para fora, quando o seu valor é intrínseco, cada passo que você dá é um ato de profundo respeito a si mesmo, de reverência pela sua própria existência. Já não busca desesperadamente que o vejam, busca estar em paz consigo mesmo, com sua consciência. E essa paz interior, uma vez conquistada, não é negociável, não pode ser vendida nem comprada. Se o que você busca é um conteúdo que o ajude a fortalecer essa bússola interna, que o guie para a verdadeira autovalidação, então inscreva-se no canal Mentalidade Trace. Este hábito transformador me ensinou, de forma irrefutável, que não necessito de aplausos estrondosos para saber que estou em crescimento contínuo, que estou evoluindo. Não preciso de olhares de admiração ou de palavras de louvor para sentir que estou no caminho certo. Porque o ser humano que se valida por si só, que encontra sua força em sua própria essência, é o mais livre de todos. Ele pode equivocar-se, cometer erros sem desmoronar, pois sua estrutura interna é sólida. Pode acertar em cheio sem se tornar arrogante ou presunçoso, pois sua humildade é intrínseca. Pode estar sozinho ainda assim, caminhar com uma firmeza inabalável, porque a sua bússola interna não está no exterior, nos aplausos ou nas críticas, mas sim em sua alma, em seus valores mais profundos. E quando essa bússola interna está perfeitamente calibrada, alinhada com seu propósito, nada é capaz de detê-lo, de frear o seu avanço. Desde então, aplaudo-me internamente, reconhecendo meus esforços silenciosos. Dou crédito a mim mesmo quando cumpro o que prometo, quando honro minha palavra. Confronto-me com honestidade brutal quando falho, sem desculpas. Corrijo-me com respeito e direciono-me com intenção clara e definida. Não há palco, não há plateia, não há holofotes, apenas uma conversa constante, profunda e honesta comigo mesmo, porque compreendi que o verdadeiro respeito não se pede, ele se constrói, dia após dia, com cada escolha e cada ação. E se você deseja, de verdade, que os outros o respeitem, comece por deixar de implorar por sua aprovação, por seu reconhecimento. Valorize-se em silêncio, valide-se por si mesmo. E o mundo, cedo ou tarde, responderá a essa força interna, a essa dignidade intrínseca que já não necessita de permissão para existir, para brilhar, para transformar. O sexto princípio que arraiguei com inabalável firmeza em minha vida foi o de aprender a me reerguer rapidamente, após uma queda. E digo rapidamente não com palavras bonitas e reconfortantes, nem com discursos internos de autoconsolo e vazios, que apenas adiam a ação, mas com ação concreta e imediata, com passos firmes e decisivos, com decisões que se manifestam no mundo real. Porque entendi em minha própria pele e alma que, por mais disciplinado que você seja, por mais forte que se sinta em um determinado momento, por mais clareza que possua em seus objetivos e em seu propósito, você inevitavelmente cairá, você falhará. Haverá dias, e serão muitos, em que você trará aquilo que prometeu a si mesmo que faria. Você romperá sua rotina meticulosamente planejada, deixará-se levar pelo impulso momentâneo, pela preguiça ou pelo desejo efêmero. E é nesse ponto exato, no rescaldo do erro, que se define se o seu comprometimento é verdadeiro e profundo ou apenas uma motivação temporária, um entusiasmo passageiro. Pois qualquer um consegue ser forte e resiliente quando tudo flui sem obstáculos, quando o caminho é pavimentado. O verdadeiro caráter, no entanto, a verdadeira têmpera de um ser humano, é revelada após o erro, na forma como você se levanta,
na velocidade com que você se sacode e recomeça, sem vitimização ou lamentação. Esse é o momento em que você deixa de ser alguém que busca e se torna sua própria fonte de apoio inabalável, sua própria força motriz, sua própria razão de ser e de existir. A solidão antes temida se transforma em uma aliada poderosa, em uma mentora, porque você compreende que se é capaz de lidar consigo mesmo, de superar seus próprios demônios internos, é capaz de lidar com qualquer desafio que a vida lhe apresente, com qualquer adversidade que surja. E isso é liberdade, isso é poder, isso é a manifestação mais pura da maturidade e do autodomínio. O mundo pode tremer em seus alicerces, as pessoas podem vir e ir como as estações, o ambiente ao seu redor pode desmoronar em caos, mas você permanecerá firme, pois já não está dependendo de fatores externos, está decidindo a cada instante. Já não está desejando passivamente, está executando com maestria. Já não está fugindo da dor, está enfrentando-a de frente. Esse é o ser humano que transforma a sua vida. Aquele que lutou sozinho, que não esperou nada de ninguém, que não se rendeu jamais, que escolheu, a cada passo, ser a sua própria resposta, o seu próprio guia, o seu próprio destino. E quando você atinge esse patamar de autossuficiência e poder, não há retorno, apenas um avanço constante e ininterrupto. Porque você finalmente compreendeu. Tudo o que buscava já estava dentro de você. Só precisava decidir, só precisava começar, só precisava aguentar o silêncio e seguir até o fim, sem parar, sem permissão, sem medo de ser quem você realmente é. Se você quer desvendar os segredos para ativar essa força imparável, inscreva-se no canal Mentalidade Trace e nunca mais perca o que há de mais recente em autodesenvolvimento e sucesso. Até o próximo vídeo.